Boa noite, meus amigos do Brasil. Tá tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Por aqui tá sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Meu amigo, você já pensou? O contribuinte é o único cidadão que trabalha para o governo sem ter que prestar concurso. Verdade. Hoje nós vamos falar sobre direito tributário, sobre algumas dificuldades que as empresas também estão passando e a gente vai entender até a razão pela qual. Vou entrevistar o Dr. Carlos Gideon, advogado especialista em direito tributário. Doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo, viu? Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Doutor Carlos Gideon, eu não sou nomeado e trabalho para o governo, né? Bastante. Impressionante. Todos nós, né? Que coisa, doutor. Bastante. Bom, deixa eu falar rapidinho aqui, né? Dr. Carlos Gideon, formado em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade Metodista de Piracicaba, pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e Instituto Brasileiro de Direito Tributário e entidades coligadas à USP, Universidade de São Paulo. Também tem experiência na atuação administrativa e judicial em temas tributários relacionados às esferas municipais, estadual e federal. Municipal, estadual e federal. Especialmente em assessoria preventiva e consultiva, recuperação e utilização de créditos tributários. É membro da equipe tributária Zalaf, é assim a pronúncia? Isso, está correto. Também, eu tenho descendência árabe, tenho que aprender a falar um pouquinho, né? Muito Pelo bem. menos algumas pronúncias. Há 6 Estamos anos. em casa. Doutor, eu vou dividir essa nossa entrevista aqui. Aliás, vou fazer uma mescla de perguntas, porque, claro que é importante que a gente fale aqui sobre empecilhos tributários, cargas tributárias, o que, na verdade, por muitas vezes acaba levando uma empresa, não sei se eu estaria exagerando assim, até a falência, mas é uma coisa muito complicada. Mas também gostaria de falar dos assuntos assim do cotidiano, porque a gente fala muito em carga tributária, o Brasil é um dos países que está numa classificação muito boa, né, de ponta cabeça, se nós entendemos assim, em termos de tributação, não é isso, doutor? Exatamente, está muito correta a sua colocação. Aliás, você fez uma frase, você falou uma coisa na introdução que assim, acho que chama mais atenção. O fato da gente trabalhar tanto para o governo sem ter sido convidado para isso, sem prestar concurso. É verdade. Né? Nós acabamos, assim, no decorrer do trabalho, tirando essa questão do contribuinte e chamando todo mundo de pagadores de tributos, porque, de fato, não prestamos concurso e nunca fomos convidados a contribuir. É verdade. Sempre fomos obrigados a fazer isso. Mas, de fato, a sua colocação está certíssima. Se a gente pegar um ranking de 190 países, o Brasil está de cabeça para baixo na 6ª posição. 6ª posição. Na 6ª posição, tanto em questão de taxa tributária quanto em questão de complicação para recolhimento de todos esses tributos e de prestação de todas as informações que a gente precisa passar para o governo. Que é uma das suas especialidades, né? Entrar nesse caminho, nesse segmento aí, desembaraçar uma série de coisas. Exatamente. Agora, uma pergunta que eu já até acho que sei a resposta. Mas se nós estamos em 6º lugar aí na arrecadação de impostos, em que lugar nós estaríamos no aproveitamento desses impostos? Eu acho que a gente está ocupando quase que a mesma posição. O impostômetro é um dispositivo que demonstra para a gente, assim, com uma clareza bastante importante, qual a quantidade de impostos que a gente recolhe no ano. Se a gente considerar que aquilo é só a parte que foi efetivamente recolhida, a gente está falando algo em torno de 36%, 37% do PIB. Real. É o dinheiro que entra, porque uma coisa é você ter para receber, outra coisa é você receber. Aquilo é o recebido. Aquilo é de fato o que entra. Olha. O que, assim, dá para a gente uma noção muito vaga de como a administração tributária trata essa quantia de dinheiro. Se a gente está falando em 36% do PIB, a gente está falando em quase 2,4 bilhões, trilhões de reais. E se a pessoa dia que colocarem lá o corruptômetro, aqui também vai dar uma disparada assim absurda, né? Eu acho que vai ser um relógio que vai andar par e passo. Par e passo. Doutor, mas também sem imposto um país para, né? Sim. Não tem como. Agora, e o imposto também, isso é milenar, né? Todo mundo, isso aí vem lá dos primórdios, né? Sim. Todos nós, os impostos são recolhidos e tal, e aquela coisa toda. Mas hoje, além de pagar os impostos,
Quais são as outras dificuldades ainda nesse campo do imposto que as empresas enfrentam? Há muita burocracia, é muito complicado. Como é que é? É exatamente a área que você atua. Há muita burocracia e eu acho que assim, o pagamento dos impostos acaba sendo a parte mais fácil. O problema é como se chegar até aquele momento de pagar impostos. A quantidade de informações que tem que ser prestadas pela empresa para o fisco demanda por ano cerca de 2.000 horas de trabalho, só para gerar relatórios, montar controles, enviar para o fisco e apurar o valor que você deve. Então assim, quer dizer, o processo até chegar ao numeral é um negócio assim que de repente às vezes fica mais caro que o próprio numeral. Extraordinariamente complexo e caro. Então, se você considerar, você está falando pelo menos que 3 meses por ano, uma pessoa tem que se dedicar, um grupo de pessoas tem que se dedicar a preencher informações para mandar para o governo. Mas por que é assim? Uma regra que o governo criou para ter maior facilidade ao acesso de informações a respeito de tudo que acontece na sua empresa, por exemplo. Então você está trabalhando, gerando uma riqueza e o Estado quer saber exatamente qual que é o tamanho dessa sua riqueza, o que você utilizou para gerar essa riqueza e qual que é o direito que ele tem a receber em valor sobre essa riqueza que você produziu. Gozado, eu costumo dizer que nós somos vigiados assim a todo momento. Sim. Né? Ainda mais agora com o advento dos smartphones, isso é uma coisa assim impressionante. Eu, por exemplo, eu saio da televisão, eu entro no meu carro, do nada o smartphone me dá o tempo que eu vou levar para chegar até a minha casa. Quer dizer, claro que eu faço muitas vezes esse mesmo trajeto, então ele já dá esse tempo. E se eu estou trabalhando no rádio, por exemplo, eu saio da emissora de rádio e normalmente eu vou para o restaurante, ali já dá o tempo de um determinado restaurante. Quer dizer, agora, nas empresas, então o governo é como se ele tivesse um smartphone na mão para fiscalizar todas as empresas. Nesse ponto, eu acho que a gente está num grande reality mesmo. Então, nós temos essa quantidade de informações e a constância com a qual nós temos que enviá-la para o governo dá exatamente a dimensão de tudo que você faz nos 365 dias do ano. Que coisa. Então é impossível uma empresa... Isso nós estamos falando em qualquer nível de tamanho de empresa ou não? Qualquer nível de empresa, mas as empresas maiores têm um controle bem maior. As empresas que são tributadas pelo lucro real, elas têm uma quantidade de informações maior. Mas todo mundo tem, até nós dentro de casa temos que, se contratamos, por exemplo, uma pessoa para trabalhar, você tem que enviar o e-social e tem que dar as informações. Então ela partiu do macro para um universo mais reduzido, mas a quantidade de informações ela acaba se equivalendo. Aliás, o nosso país tem muita lei, doutor? Muita lei. Nós poderíamos minimizar isso? Eu acho que nós poderíamos tratar de uma maneira mais inteligente a quantidade de leis que a gente tem. Eu acho que hoje, quando todo mundo fala precisamos criar mais leis, não precisamos criar mais leis. Acho que nós precisamos obedecer as que nós já temos, simplificar de uma maneira inteligente as que nós já temos, criar critérios que sejam mais fáceis de serem trabalhados. Por exemplo, você lê uma lei, eu leio uma lei, e mais uma pessoa que estiver conosco lê uma lei. São 3 entendimentos diversos sobre uma mesma questão normativa. Isso é muito complicado. Então, isso deveria ter sido tratado de uma maneira mais inteligente pelo legislador. As nossas leis, elas deixam margens a dúbias interpretações. Mas isso não é por dolo, isso aí de repente não é porque alguém está falando, não, vou deixar assim para complicar. Isso é porque há várias interpretações de uma lei ou de repente ela deixa essas mangas, mesmo essas brechas aí propositalmente? Há várias interpretações e muitas vezes nós não conseguimos chegar a um consenso sobre essas interpretações. É nesse momento que a gente precisa do judiciário eventualmente para realmente delimitar qual é o alcance daquela lei, qual o entendimento que ela tem que ser, temos que ter sobre ela e como aplicá-la a um fato concreto. Então, se há uma margem muito grande, muito grande. Se há dolo, eu quero pensar que não. Muito bem. Eu quero pensar que o legislador, de fato, esteja pensando num bem comum, num bem do Estado, do país, do particular, que sustenta toda essa máquina administrativa e quero crer que não haja dolo nisso.
Hoje é impossível uma empresa viver, as menores eu estou me referindo, porque eu tenho empresa também, a minha empresa é pequenininha, empresa de comunicação, né? Tem uma empresa que é uma agência de publicidade, mas são empresas pequenas. Mas nós não conseguimos viver sem o contador, né? Não tem como. Não. Porque a cada mês, e o contador faz aquelas visitas mensais, a cada mês eles trazem, olha, houve uma mudança na lei tal, tem uma emenda na lei tal e não sei o quê. E isso, eu não sei, confesso, se a gente tivesse uma desburocratização, se a gente tivesse uma coisa muito mais fácil, talvez muita coisa aí seja razão pela qual nós tenhamos também tanto desempregados, essa burocracia enorme. Sim. Eu acredito que assim, essa questão de sempre necessitar de um profissional para ajudar a dirigir, para ajudar a gerar informações, a enviar informações, a te ensinar como abrir uma empresa, já é um princípio bastante complicado. Se a gente pegar aqui nos últimos anos, em razão do desemprego, 27 milhões de pessoas, mais ou menos, partiram para uma iniciativa privada, e desses 27 milhões, a gente tem mais ou menos 15 milhões que estão na informalidade. Essa burocracia toda que existe por trás disso, tanto para conseguir abrir uma empresa, quanto para mantê-la regular e conseguir prestar todas as informações e pagar todos os tributos e sobreviver com o que te sobra desse seu empreendimento, você está falando de uma empresa pequena. Você sustenta uma série de pessoas que estão ligadas à sua empresa. Sem dúvida, sem dúvida. E atrás dessas pessoas tem outras. Então, pessoas. São outras famílias. Agora, é um universo muito grande, muito complexo. Doutor Carlos Gideon, o senhor disse aí da dificuldade para a abertura de empresa. Campinas fez, não faz muito tempo, uma campanha no sentido de se facilitar a abertura de empresa, até pela iniciativa privada ser incentivada. Nós temos tanta gente desempregada. Só que é o seguinte, se é difícil abrir uma empresa, o doutor sabe muito bem o quanto é difícil fechar uma empresa. Sim. Porque, e olha, de repente você tem aí a oportunidade de empreender, tentar alguma coisa, né? Mas aí você foi empregado, conseguiu um novo emprego, e às vezes o que você ganha lá no novo emprego, você fica pagando, sendo tributado nessa empresa, você não consegue fechar. É verdade. E por que isso acontece? É verdade. Eu acho que hoje, se eu não estou enganado, no Brasil, em média, há um prazo de 80 dias para a abertura de uma empresa. 80 dias. O que é um absurdo. Se a gente comparar que no Canadá são 2 dias, no México 8, a gente está realmente, considerando aquele ranking inicial que nós conversamos, nós estamos na 6ª posição mesmo, de baixo para cima. Coisa impressionante. Então é muito tempo. Considerando todas as dificuldades que uma empresa tem para se manter regular, tributariamente falando, a possibilidade de que ela venha encerrar suas operações ao mesmo tempo em que ela feche a empresa legalmente é praticamente nula. Sempre existe uma coisa a ser paga, uma informação a ser enviada, uma guia a ser gerada. Então, assim, a dificuldade é extremamente grande. Sem contar, eu já tive várias pequenas empresas ao longo da minha vida. Eu sou capaz de lhe informar que eu ainda tenho documentação que o contador disse que eu sou obrigado a guardar, mas documentação, sabe quando você vai buscar em museus, em bibliotecas, que você não pode nem chegar perto, tem que ter uma redoma de vidro, porque senão vai desintegrar o papel. Eu tenho a documentação guardada e o contador fala, não, e você tem que manter isso aí. Mas isso até quando? Não está tudo digitalizado? Você é um empreendedor e é um herói, né? Já passou por essa quantidade de empresas, continua empreendendo, continua gerando renda, continua sustentando um círculo enorme de pessoas que estão ligadas a você, mas de fato isso é necessário. De fato isso é necessário porque eventualmente você pode ter uma cobrança de alguma coisa que você pagou há muito tempo. E por falta de registro e pela praticidade que o governo tem, ou que a Secretaria de Fazenda e as suas procuradorias têm em acionar uma dessas suas empresas judicialmente para a cobrança desse débito, você precisa de fato ter o documento guardado para falar que está aqui e eu paguei. Sob pena de ter que pagar de novo, mesmo tendo conhecimento de que isso já foi feito. Que coisa, hein? Que coisa. É um absurdo. Doutor, eu vi que o doutor trouxe aí algumas anotações, e normalmente quando vocês trazem anotações no meu programa e eu não falo sobre elas, aí vocês ficam meio frustrados. O que
que o doutor trouxe aí que precisa ser perguntado? Tem algumas coisas aqui que eu acho que são interessantes. Eu acho que uma das maiores e que resume um pouco essa questão da burocracia e do modo como as leis são feitas, mesmo que a gente desconsidere a questão do dolo, que já fez parte de uma pergunta anterior, fez parte de um seminário uma vez de Direito Constitucional que o professor Ives Gandra acabou falando sobre isso. Porque numa determinada época, em 1996, 97, estavam para aprovar uma lei tributária extremamente complexa. E um congressista ligou para o escritório dele e falou, gente, nós precisamos de suporte. Isso vai ser aprovado hoje, nós não estamos entendendo toda a matéria, e ele disponibilizou a equipe. Manda para a gente então e vamos dar uma olhada. A gente não está falando de uma época de e-mail, né? Então, sim, fax, exatamente, fax rolando lá, e eles mandando tudo isso. Eles não tinham acabado de analisar o projeto e o congressista ligou dizendo que não era mais necessário, porque a lei tinha sido aprovada. Olha aí. Na saída dessa sessão, um deputado, que naquela época era assim, um grande formador de opinião, foi entrevistado e perguntaram para ele, e aí, como é que foi? Você aprovou a lei? Você votou a favor? Votei. E por quê? Porque me disseram que era bom para o Brasil. Então, assim, eu não acredito que haja dolo. Eu acredito que haja, eventualmente, uma preocupação um pouco reduzida com os efeitos de tudo aquilo. De tudo que aquilo vai causar para nós, para suas empresas, para a quantidade de documentos que você tem guardado até hoje. Dizem que o brasileiro não gosta muito de ler. Os políticos também não leem, não. E quando vão ler, é tudo pequenininho assim. Isso aqui é bom para o Brasil, é bom. Então, eu vou assinar. Muito bem, gente. Estou conversando aqui com o Dr. Carlos Gideon, falando sobre impostos, falando sobre assuntos que, às vezes, né, você, de repente, nem fica muito a par, mas é importante saber sobre alguns tributos. A gente vai ao intervalo rapidinho e volta já. Aguarde, está de só. Voltamos aqui no Visão Geral de hoje, conversando com o Dr. Carlos Gideon, advogado especialista em direito tributário. Muitas empresas, por conta desse país que virou de ponta cabeça, né, nos últimos anos, muitas empresas ficaram inadimplentes. E claro que você paga o funcionário em detrimento a impostos. Se eu estiver numa situação difícil, eu vou deixar o imposto para depois, mas não vou deixar o funcionário né, sem receber. E quando isso acontece, e depois, eventualmente, a empresa procura o governo para fazer aí um parcelamento, alguma coisa, existe uma prestação de serviço adequada? Eles são prestativos? É rápido? Como é que é? Nós temos hoje uma estrutura que deixa a desejar em matéria de atendimento. Essa já é uma coisa assim que primordialmente afeta muito a relação do contribuinte com o fisco. Então, nós temos hoje uma série nova de servidores públicos que não nos servem, que não se disponibilizam a nos atender. Isso a gente está falando de posto fiscal, secretaria, delegacia, procuradoria. Então, você não tem acesso a nenhum deles. Uma coisa que eventualmente poderia ser facilitada por um atendimento desse, acaba deixando complicadíssima a situação de uma empresa que eventualmente deixe de recolher tributos por um determinado período para gerar fluxo de caixa. E a gente não está falando de uma empresa que tenha um histórico de débito. A gente está falando de uma empresa que tem uma regularidade de recolhimento invejável. Perfeito. Mas que por uma situação de mercado deixou de fazer isso por um período. Então, assim, se a gente pegar uma situação de fato, por 4 meses uma empresa deixou de recolher. Perfeito. Então, ok, vamos gerar exatamente em detrimento da necessidade de pagar de todos os seus colaboradores. Então, assim, se eu tenho um compromisso primário, vou considerar que seja folha de pagamento. Né? Então, fez isso. Sim. E na hora de fazer o parcelamento, não conseguiu fazer o parcelamento porque um dos débitos foi para a Procuradoria. E vai para a Procuradoria é o maior calvário que uma empresa pode enfrentar. Por que isso? Não é atendida, eles seguem um rito que mesmo que você manifeste o seu desejo de fazer o parcelamento, ele é desconsiderado em detrimento do rito, e que é imposto. Então, assim, se eu sou um funcionário... tributando cada vez mais. Vai corrigindo. Sim. Se eu sou um funcionário público, tem uma regra que eu tenho que fazer X, por mais que você chegue à minha porta e fale, eu quero começar o pagamento desse tributo, eu preciso fazer o parcelamento hoje, regularizar a minha situação, tirar as minhas certidões e seguir com a minha vida. Desculpa, eu não posso fazer isso. Você vai ter que aguardar 90 dias
até que seja ajuizada uma ação. A partir desse momento, você pode fazer o parcelamento e só então recebendo. O Estado pede, o contribuinte pede, todo mundo pede. Mas isso você está falando quando, por exemplo, o empresário vai pessoalmente ou quando ele constitui um advogado e mesmo o advogado vai lá e enfrenta essa dificuldade? Tanto o empresário quanto nós passamos pela mesma situação. Mas então nós vamos recorrer a quem? A gente tem que recorrer ao judiciário e esperar que algum juiz entenda que uma regra daquela, apesar de ser legal, tem que ser mitigada em razão de um interesse maior. E às vezes a gente não consegue. Bom, além de receber tantos tributos, a gente pode dizer então que o governo poderia ter recebido muito mais caso tivesse um atendimento melhor. Sim, esse é um caso clássico. Né? Clássico e claro, se a gente estivesse falando de uma atenção um pouco maior para casos como esse, a gente diria que nesse período em que o fato aconteceu até hoje, o governo já teria recebido cerca de 10% dessa dívida. Olha. 10% é muita coisa. Lógico. Né? Senão a gente está falando que nós sustentamos o governo. A máquina administrativa é cara e a gente sabe disso. E eles deixam de receber e deixam a empresa numa situação em que ela fica extremamente desconfortável, tanto com relação ao fisco quanto com relação ao mercado. Porque ela pode ter um protesto de uma dívida dessa, por exemplo. E isso causa um infortúnio muito maior ainda. O doutor Gideon, independente aqui, a gente vê perspectivas de melhora? Olha, eu tendo a crer, e eu sou esperançosamente tributarista. Eu tenho essa esperança de que a gente consiga ver dias melhores, que a gente consiga cabeças melhores, que a gente consiga que os novos congressistas tenham de fato essa visão. Perfeito. Né, que eles consigam entender que a gente precisa simplificar tudo isso. Não é só uma questão de fazer uma reforma tributária para mudar o modo de tributação. Enquanto isso não acontece, a gente precisa criar uma maneira inteligente de utilizar esse caminhão de normas que nós temos para que a gente consiga gerar uma vida melhor, mais saudável para as empresas. Porque eu acho que o imposto no Brasil é caro, isso no meu conceito, porque há muita sonegação também, né? Sim, o imposto... Há muita informalidade. Se todo mundo... Se o imposto fosse extremamente justo, eu acho que as pessoas teriam a predisposição a pagá-los, os impostos, mas com justiça. Uhum. Aqui poucos pagam pelos muitos que sonegam também, não é assim? Eu diria assim, que nós temos uma carga tributária alta e ela poderia ser justa se a gente considerasse a questão da retributividade. Então, se nós pagássemos essa quantidade de imposto que a gente paga, mas se nós tivéssemos o retorno, que países que têm uma carga tributária igual a nossa têm, mas tem retorno. E tem retorno, nós não estaríamos reclamando e não haveria tanta sonegação. E não haveria 15 milhões de pessoas que estão na informalidade. Todo mundo tenderia a se regularizar porque sabia que daquilo ali realmente voltaria para a gente uma série de benefícios que a gente precisava ter. Doutor, enquanto uma empresa dever impostos, não consegue fechar também, né? Não. Não consegue fechar. Mas é uma incoerência, assim, enorme, né? Se a empresa chegou a um grau de insolvência tão grande que não aguenta, não se pode fechar porque não pagou os impostos. Como é que vai pagar para fechar? Se tiver dinheiro para pagar o imposto, toca a empresa, né? Não, e tem uma coisa que é fantástica, falando dessa questão da incoerência. Além de você ter uma quantidade enorme de impostos em abertos, mesmo que você cesse a sua atividade, você tem que continuar mandando informações para o fisco. Se você não mandar essas informações, você é multado pelo não envio. Ah, tem isso também? Sim. Se você enviar com dados incorretos, você é multado. Se você não enviar, você é multado. Então, assim, existe uma fábrica, que eu diria, uma fábrica de dinheiro ainda com relação às multas. Né? E essa questão da burocracia emperra nisso. Aquelas 2.000 horas que a gente estava falando por ano que uma empresa utiliza, mesmo você fazendo tudo certinho, interpretando a lei de uma maneira correta, se por acaso um valor foi enviado errado, ou um dígito do seu CNPJ foi errado e o valor não é alocado, o valor que você recolheu vai continuar em aberto.
Você não está nem sabendo daquilo. Que coisa. Independente de quem tenha sido o erro, né? Porque o erro Independente pode de ser quem até tenha do sido próprio o erro. contador, né? Não, que não Exatamente. fica na empresa. Muitos não ficam na empresa. E se isso Independente ocorrer na disso. sua empresa, a cobrança vai ser cobrança sua. vai ser minha, independente. Exatamente. É difícil. E então, nessa meia hora de entrevista que nós estamos fazendo aqui, que já está terminando, né? Uma pena, mas eu posso dizer que é melhor ser empregado hoje do que ser patrão? Olha, eu diria que é uma posição bem mais confortável. Se você tem um nível de comprometimento enorme com a empresa que você trabalha, você vai ficar as noites sem dormir do mesmo jeito que o seu empregador. Que coisa, Mas eu não? diria que essa é uma posição hoje mais confortável. Empreender no Brasil não é fácil. Então, mas e a gente vê tantas feiras de empreendedorismo, a gente vê tantos políticos falarem em empreendedorismo. Então, será que eles estão vivendo em outro país? Porque é preciso. Na verdade, eu não acho que talvez, porque se nós pensarmos assim, daqui a pouquinho nós não temos mais empresário, né? Se você tem um problema no dedo mínimo da mão, você não vai cortar a mão, trata aquele dedo. Então a gente precisa pegar o problema onde ele está localizado para tentar resolver. Mas muito bom, tivemos aqui uma aula, hein? O doutor Carlos Gideon dando uma aula praticamente daqui. O doutor trabalha só com empresas? Só com empresas. Mas é assim, a gente costuma falar que trabalhar com empresas é uma coisa que nos traz uma responsabilidade maior. Exatamente pelo número de pessoas que estão vinculadas a ela. Verdade. Então a sem gente dúvida. tem essa preocupação, isso é uma preocupação do ramo, né? Todas as pessoas com as quais você conversar que trabalham nessa área têm o mesmo sentimento. Muito bem, doutor Carlos Gideon, foi um prazer enorme Prazer foi recebê-lo todo aqui, conversar contigo, aprendemos um pouquinho. Mas olha, com tudo que nós falamos aqui, tenha sempre pensamentos positivos. Se você quiser empreender, vá procurar, consulte, pesquise e tal. Tem que andar direitinho, mas no final você vai ser feliz. É muito bom você também ser responsável por ajudar muitas pessoas como empresário, tá bom? Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no nosso Visão Geral de hoje. Não se esqueça que nós estaremos de volta sempre de segunda a sexta às 9h30 da noite. Tchau.